passado dia 10 de junho estive presente na imersão do PAD, Programa de Aceleração Digital, um programa de ensino à distância de marketing digital. O mote desta palestra foi como autoavaliar competências e ter sucesso em processos de recrutamento. Deixo aqui a minha apresentação na íntegra. Olá, bom dia. Então, normalmente eu já falo bastante rápido. Isso é o que toda a gente se queixa no podcast. Tem que passar em 0.8. Ainda por cima agora já desfasámos o tempo, mas eu vou tentar não me apressar muito. Então, o meu nome é Andreia, tal como disse na apresentação, muitos de vocês já devem ter ouvido alguma coisa sobre mim. Tenho 33 anos, não é? Que eu engano-me sempre. A única vez que eu fui entrevistada na televisão errei na minha idade. Sou mãe daqueles dois pequeninos seres. O Rodrigo tem 2 anos, quase 3 meses, e a Anabela tem 7 semanas. Então, basicamente, os meus últimos 2 anos foi fazer filhos e cuidar deles. Casei com aquele senhor em setembro de 2017. Este eu decidi decorar, que é para me parecer mal. E depois, a nível profissional, eu licenciei-me numa área muito distante daquilo que eu faço hoje em dia. Tirei uma licenciatura em Engenharia Química, um mestrado em Engenharia Química. Posteriormente fiz uma pós-graduação até aqui em Aveiro pela Lean Global Network. Pronto, são apenas as graduações maiores. Fiz também tirei uma sabática para fazer um MBA internacional pela Porto Business School. E mais recentemente fiz uma formação para executivos na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Acho que já sei. Durante o meu percurso, quando trabalhei por conta de outrem, a Sónia chamou-me aqui para falar sobre isto, o recrutamento de seleção, como posicionar em processos de recrutamento, e ela estava sempre a falar do caso da MK Talent, mas na realidade o que eu aprendi sobre isto não é nada com a MK Talent. Na MK Talent quem faz os processos de recrutamento de seleção são pessoas da minha equipa. Eu apenas giro pessoas e processos, né? Que é basicamente aquilo que um empresário deve fazer. Então eu acho que a mais-valia que eu vos posso trazer é falar da minha própria experiência durante estes 6 anos em que eu trabalhei noutras empresas. Talvez seja melhor explicar. Desculpem lá, vamos fazer aqui uma pausa. É assim que se intimida as pessoas, para a próxima elas chegam a tempo. Talvez essa não venha, sabe? Ok, à frente. Então, eu trabalhei durante 6 anos na área industrial. Passei por 3 multinacionais diferentes. Na minha última posição, eu cheguei a diretora de produção da Molaflex. Era responsável por uma maior área produtiva, com cerca de 100 colaboradores. Eu reportava já ao diretor de operações e à administração. Durante o meu percurso, uma coisa que me fez crescer e aprender muito foi liderar pessoas. E ao todo foram mais de 300 pessoas diferentes, não posso precisar. Atualmente sou CEO na MK Talent. Tenho um podcast que também sei que alguns de vocês conhecem, o Business After Hours, que basicamente fala sobre gestão e negócios. E então, eu até queria que o tema fosse um bocadinho mais abrangente, mas a Sónia disse, não, vais falar sobre aquilo. Como autoavaliar competências. Eu, ok, vamos tentar desenrascar, não é? E então eu inventei aqui um método. Escusam de procurar isto no Google, não é? Porque fui eu mesmo que meti na minha cabeça, só aqui um acrónimo para ser mais fácil de fixar isto. Que era o CAR, ok? O carro onde nos vai levar a algum sítio que nós queremos. Tipo este que é o meu. Não este aqui mesmo, porque este está um bocadinho melhor que o meu tem mais riscos, mas é assim. E é triste. O Roberto diz que eu gosto mais do carro que dele, é por isso que ele reage assim. Então o primeiro C é de clareza. Estive aqui a pensar o que é que realmente foi diferencial nessa minha carreira durante 6 anos, em que eu trabalhei noutras empresas, e na vida em geral e aquilo que eu vejo, que clareza efetivamente é algo que todas as pessoas que eu pelo menos considero que são bem-sucedidas têm, que é exatamente pronto onde é que elas querem chegar, ok? E mais do que saber onde queremos chegar, nós devemos saber onde não queremos chegar. E isto acaba por ser estratégico. Eu acho que clareza é aquelas coisas que
Eu não sei se estou a fazer alguma coisa errada com o microfone, é mesmo assim? Ok. É daquelas coisas que nos diferenciam enquanto, se calhar, adolescentes para a vida adulta, embora haja adultos que ainda não tenham muita clareza, que é saber para onde é que eu quero ir, não é? Quem eu sou, o que é que eu me importo, para onde é que eu devo ir e, acima de tudo, escolher para onde não quero ir. E isto foi importante na minha carreira, até ao ponto de ser tão estratégico. Se calhar no início nem por isso, mas, por exemplo, quando eu abracei a minha última posição, quando trabalhava por conta de ontem, na Molaflex, eu, Roberta, testemunha disso, eu estive durante 6 meses, meio ano, em que eu fui em entrevistas desde Bragança, literalmente, a Sintra, ok? Então, o que é que eu fiz? E porquê é que eu fiz isso? Porque eu tinha muita clareza daquilo que eu queria. Eu posso dizer que eu fui colocada, provavelmente, em mais de 90% delas, mas eu escolhia aquilo que eu queria fazer e, acima de tudo, aquilo que eu não queria fazer. E isso só era possível porque eu sabia muito bem para onde é que eu queria ir, que tipo de desafio é que eu precisava para o posicionamento que eu precisava na minha carreira e para mim. Ok? E então, há pessoas que encontram a clareza com meditação, outras dizem que têm um propósito. Eu não sei, eu nunca tive nada disso, nunca me caiu um raio na cabeça e disse: este é o meu propósito. Então, eu acabo por colocar tudo em sonhos, objetivos e metas e resultados. E então, nada melhor para isso do que nós definirmos quais são os sonhos da nossa vida, ok? Isto é um vision board de alguém, né? E para mim, se resume-se a isso. Eu saber onde é que eu quero chegar daqui a 1 ano, a 5 anos, a 10 anos. E eu lembro-me também do vision board de há uns anos, mas acima de tudo da pessoa que eu era. E antes de liderar pessoas, eu achava que toda a gente era como eu, que era motivada por dinheiro, ok? Que era uma das grandes minhas motivações, embora eu percebesse que eu tinha uma outra motivação maior. E o meu percurso é reflexo disso, porque apesar de era movido, ok, muito dinheiro, mas também de reconhecimento. E por isso é que eu passei por 3 multinacionais. Eu passei sempre por empresas grandes, eu procurava um cargo de relevância, ok? E então o que eu procurava nessa altura era isso, um status, ok? Um determinado reconhecimento. Hoje em dia, aquilo que eu procuro é completamente diferente. As coisas vão mudando, mas o importante mesmo é termos essa clareza. O que é que nós somos vistos? O que é que para mim é importante? Então, depois o A, de autoconhecimento. Okay, é preciso, aqui ainda em linha com aquilo que eu falei também na clareza, no autoconhecimento, nós devemos perguntar-nos a nós próprios em que é que eu sou bom, em que é que eu sou mesmo bom, ok? Aquilo é que eu sou péssimo, que tipo de contexto é que maximiza a minha performance. Da mesma forma que eu fiz aquele estudo estratégico para durante 6 meses eu procurar o projeto que eu queria fazer, ok? E era raro a semana que eu não tinha uma entrevista, por isso imaginem processo de seleção, eu passei por muitos. E então é preponderante nós sabermos aquilo que efetivamente nós somos diferenciais para nos destacarmos numa empresa e naquilo que nós fazemos. E muitas vezes nós nem sabemos ou temos um reflexo muito errado daquilo que nós somos e daquilo que são os nossos pontos fortes e daquilo que são os nossos pontos fracos. E então, como é que nós, vou deixar aqui 2 exercícios muito, muito simples, como é que nós encontramos esse autoconhecimento? Uma das coisas que a vida me tem ensinado é que melhor do que eu tentar inferir alguma coisa é eu perguntar. Então, na dúvida, tenham em 3 pessoas, ok? 5 pessoas, que vos vão ajudar no sentido de... Não é aquela pessoa que vos quer ajudar porque quer proteger, mas aquelas pessoas que querem ajudar no sentido de vocês crescerem. E perguntem-lhes quais são as minhas 3 melhores características, ok? Minhas top 3 skills. Em que é que eu sou medíocre, ok? E isso vai-nos dar um panorama muito mais realista daquilo que vocês pensam e aí vocês perceberem que realmente onde é que vocês conseguem agregar valor. Depois o outro, está ali o meu filho, alguém consegue adivinhar? O que é que ele está a fazer? Se está a dar um biberão a um bebê, não é? Mas não se assustem, aquilo na nossa casa, a creche está assim, está tudo desarrumado, às vezes parece, mas não é. Então o Rodrigo está aqui, ele está a brincar.
ele está no estado de flow dele. Todos nós temos um estado de flow. O estado em que a nossa competência e o desafio estão em linha, ok? É aqueles momentos em que nós nem damos pelo tempo passar. Isso acontece a todos nós, não é? Há coisas que nós gostamos tanto de fazer que nós nem damos para as horas passar. Então isso é muito importante também para nós descobrirmos a nossa maior performance e aquilo que nós podemos ser bons a fazer. E depois, resiliência, não é? A palavra da década, provavelmente. Então, eu acho que depois disto tudo, o importante é nós percebermos, ok, tenho muitos sonhos, tenho muitos objetivos, mas e se eu tivesse que largar tudo? Ok, qual era a única coisa que para mim era preponderante? E se nós encontrarmos bem este propósito, esta coisa que nós queremos fazer, acreditem que aquilo que nós muitas vezes nos incutem da consistência, ela vai lá estar, só se não estiver bem definida. Eu coloquei esta imagem aqui, não é que o meu objetivo principal tenha a ver com o número de países que eu visito, mas está relacionado com a liberdade, ok? Então, é encontrar esse ultimate goal. O que é que eu mesmo eu posso não fazer nada na vida, mas o que é que eu gostava quando eu morresse, que dissessem que eu fui, que eu fiz e eu gostava de ter deixado esse legado, ok? Eu gostava de ter vivido dessa forma. Isso é uma coisa que nos vai fazer todos os dias continuar, mesmo naqueles dias que achamos que está tudo perdido, mesmo naqueles dias em que correm mal, mesmo naqueles dias que não dormimos, etc. Depois, então, para summarizar aquilo que eu disse, então é importante saber aquilo que eu quero na vida, isso é o primeiro ponto. Se eu não souber onde quero ir, qualquer caminho serve. Traçar um plano, ser estratégico, tal como eu falei, eu dei o meu exemplo. Entender quais são os ativos que vão potenciar a minha performance e para aquilo que eu quero fazer. Escolher entre fazer o que amo ou amar aquilo que faço. O que é que eu quero dizer com isto? Em tudo que nós gostamos vai haver sempre coisas que nós não vamos gostar. Paciência. Nós temos que acordar se temos determinado objetivo para fazer aquilo que tem que ser feito e não só aquilo que nós queremos, não é? Senão muitos de nós, se calhar, nem se levantavam da cama. E fazer o que tem que ser feito para concretizar esse plano. Oi? Não vai? Não? Já está. Ok. Agora vamos à parte 2. Tal como o Jorge disse, a MK Talent é uma consultora de recrutamento e seleção na área de marketing digital. Ou seja, nós acabamos por ser aqui o departamento de Talent Acquisition de empresas que, por exemplo, que não têm, ou até de algumas empresas que têm e que são maiores, mas que têm dificuldade em encontrar determinado recurso humano para a empresa delas. Isto tudo na área do marketing digital. Porquê? Porque é onde nós temos ativos que efetivamente nos tornam diferenciais para fazer chegar a nossa proposta de valor ao cliente. Ou seja, as vagas que vocês veem, por exemplo, no site da MK Talent, pode acontecer ter vagas nossas, internas, mas isso está lá explícito, mas a grande maioria delas, 99% delas, são para mais diversos tipos de empresas, ok? Um bocadinho de todo o país. Então a Sónia também pediu para falar aqui de soft skills que as empresas procuram. Das coisas que me dizem sempre, a única coisa que eu vou fazendo lá é algumas reuniões comerciais e as pessoas dizem, eu quero alguém que venha e que não tenha que dizer tudo o que ela tem que fazer. Que seja proativa, que seja dinâmica, que até podem saber, mas que vá procurar a resposta. Isto é das coisas mais pedidas, ok? E também essa resiliência, mais uma vez, as pessoas que entram na empresa, isto não está organizado, isto é assim, sabe? As pessoas simplesmente desistem, ok? Então eles procuram essa pessoa com esse drive, não é? com atitude. Isto é nível de soft skills. A nível de hard skills, então, há aqui, eu diria que no futuro, o mercado de trabalho como eu vejo, há aqui duas áreas muito requeridas, que é IT, ok? E a outra que é Data. E o que é que se vê, e o que é que eu vejo neste momento nas melhores posições que estão em aberto no nosso lado,
é que se procura um determinado profissional, que é o profissional do marketing, ok? Como vocês, que entendem sobre copy, SEO, estratégia, comunicação, mas que, ao mesmo tempo, vai também saber da área de data, ok? SQL, non-SQL, Power BI, o Google Analytics, Google Data Studio, isso já acaba por ser quase o básico que requerem, não é? Mas tudo muito ferramentas de análise. E porquê é que eles precisam destas pessoas? Ok, porque até agora nós tínhamos pessoas focadas em data, não é? E que basicamente a única coisa que vão fazer é modelos e dar respostas em termos de números e de representações daquilo que os dados demonstram. Mas, por outro lado, têm as outras pessoas que são de marketing e acabam por não confluir, não é? Uns pensam de uma forma, outras de outra. E ter este diferencial de pessoas que conseguem pensar numa estratégia de marketing, conseguem analisar dados e ter essas ferramentas, elas basicamente são tipo ouro, não é? Porque elas vão conseguir fazer o trabalho todo, elas vão conseguir utilizar os dados em favor delas e daí ter determinados insights e conclusões e tomar decisões, ok? Então já estamos a ir muito mais além do básico e realmente a área de data eu acho que é mesmo o futuro. E vocês podem alicerçar a parte do marketing com esta parte de dados. Depois, áreas mais procuradas e valorizadas. Além disso que eu falei, lá está, que é um nicho muito específico. Isto às vezes funciona um bocado por ondas, do tipo, parece que às vezes toda a gente quer copywriters, depois toda a gente quer gestor de tráfego, mas o que eu vejo nos últimos tempos é que acaba por toda a gente convergir para chamar a atenção para as suas plataformas, redes sociais, websites, que é o quê? Tráfego pago e tráfego orgânico. Grande parte, eu diria que 80% das vagas que nós temos, mais inclinado para o tráfego pago, mas também muitas para a parte do SEO. E não é já o SEO básico, ok? As pessoas querem, lá está, esses já supra-sumos que sabe fazer, vocês saberão melhor que eu não quero estar aqui a dizer as neiras, mas online, offline, cenas, SEO, cenas, ok, essas coisas todas, ok? Pedem tudo, sabem que ir a restaurantes e querem tudo, é assim. E pronto, e então já não é ficar só pelo básico, ok? O básico já há muita gente a iniciar e a fazer, então eu quero pessoas que já estão mais à frente. Depois, trouxe aqui um ponto que não era suposto, mas tem a ver com progressão de carreira, porque se há coisa que nós colocamos nas nossas redes sociais, ou até eu nas minhas, que vai sempre gerar interação é falar sobre salários, ok? Isto é uma coisa que em Portugal é porque é o governo, porque é que as empresas, porque querem ter lucro, porque os salários são muito baixos. Então, sempre que eu falo em palestras sobre estes temas, eu acabo por tentar relembrar que as pessoas pensem um bocadinho de onde é que aparece determinado salário e que determinados salários não são impossíveis, ok? Ou que nós é que fazemos o nosso próprio salário, ainda que trabalhemos por conta de outrem, ok? E então, o que é que influencia essa progressão de carreira e, inevitavelmente, de salário? Antes de mais, lei da oferta e da procura. Tal como eu estava a dizer, por exemplo, IT é um mercado em que nós temos muitos poucos developers, programadores, para aquilo que o mercado consegue absorver. Naturalmente, o mercado como um todo acaba por subir, não é? Depois, a dificuldade de um profissional se tornar apto para aquela posição. O que eu quero dizer com isto? Imaginem que a posição é alguém que está na caixa de Lidl, ok? Essa pessoa, para estar na máxima performance como um colaborador que está lá há 1, 5, 10 anos, eu pego uma pessoa da rua, uma pessoa qualquer aqui, e coloco-a lá. Quanto tempo é que ela vai demorar a aprender a fazer aquilo como o colega dela que está lá há 5 ou 10 anos? Umas horas, talvez uns dias, ok? Então, imaginem, por exemplo, um piloto de avião. Eu posso pegar em qualquer um daqui e ao fim de uns dias ela já está pronta para pilotar um avião? Não. Então, isso também é uma coisa que influencia aqui no salário de determinadas posições. Tal como eu disse, já não é fazer só o básico, é fazer mais, não é? É coisas que demoram mais tempo a aprender. E depois, uma coisa também muito importante é a capacidade de se vender. As empresas nunca têm um salário a dizer é 1.200, ok? Elas têm sempre um range, ok?
Então, dependendo do que uma pessoa se vende, ela pode cair na parte do budget da parte de baixo ou na parte de cima. Além disso, não, claro, como é óbvio, é preciso saber vender, mas deve ser sempre sincero, até porque depois há até o teste, a prova à frente. Depois, eu acho que para mim isto é mais importante de tudo, independentemente de que posição que estamos a falar, etc. Que é o resultado que eu vou gerar naquela empresa. Okay? Ninguém vai vos pagar mais que aquilo que vocês geram. Okay? Idealmente, não é? Se vos pagam 1000 euros, é porque vocês têm que me gerar muito mais que isso. E é normal, porque se o acionista colocou o dinheiro dele, o esforço dele, o tempo dele no negócio, é normal que ele está a colocar o risco dele, que queira um retorno. Okay? Então, quanto mais vocês conseguirem dar de resultado à empresa, mais vocês vão ganhar. Okay? E quem não pensar assim, pensar, eu trabalho aqui, eu trabalho só isto porque eu só ganho para isto. Então vai ficar sempre nisso. Tá? Isso é preto no branco. Nós temos que posicionar já para aquilo que nós queremos chegar à frente. Durante muitas vezes a minha carreira tive que andar para trás, alguns passos para depois ir para a frente. Okay? E sempre compensou. E tive que sacrificar muito do meu tempo, Imaginem, para conseguir andar durante 6 meses em entrevistas de emprego que eram presenciais, e há pessoas agora que dizem, nesse dia não me dá jeito. Eu tive que tirar muitos dias de férias, eu tive que fazer muitos quilómetros. Eu andei literalmente de norte a sul do país para fazer entrevistas e encontrar aquilo que eu queria fazer. Então, pensem nisso como um investimento. CV. Portanto, eu não quero falar aqui de muitas coisas, depois eu mostro também onde é que vocês podem encontrar isso. Nós falamos muitas vezes do fazer o básico, bem feito, e o que acontece é que nós dizemos só isso da boca para fora, mas depois não fazemos, não é? Como diz o Brandon Burchard, because it's common sense, it's not common practice, não é? Porque é senso comum, não quer dizer que todos nós o façamos. Mas isto é das coisas que nós mais vemos. O CV é a vossa primeira possível porta de entrada para uma empresa. E há erros de escrita. E muitas vezes não são erros de a pessoa não sabe escrever porque deu algum erro. É erros de extração. A pessoa nem sabe colocar o nome da posição dela correto. A pessoa não sabe, ou sabe, mas não tomou a atenção a isso. Então, pelo menos isso. Eu sei que muitas vezes nós às vezes estamos tão tempo de volta de um determinado documento que já não encontramos erros. Então, o que é que devemos fazer? Peçam alguém para rever. Peçam a 2, 3 pessoas. Para rever, dar feedback. Proposta de valor. E vocês que são de marketing. Isto tem que ficar bem firmado lá em cima no vosso CV. Que é quem é que eu sou, onde é que eu quero estar, ou para onde é que eu quero evoluir, como é que eu te posso ajudar a ti, empreendedor, empresário, empresa, a evoluir, a atingir determinado resultado. Ok? Vou repetir, só repetir porque é importante. Quem é que eu sou, para onde é que eu quero ir e o que é que eu posso gerar na tua empresa. Estas 3 coisas têm que estar lá em cima. Tal como vocês, quando utilizam um produto, ou estão a tentar vender um produto, a comunicá-lo ou um serviço, vocês querem gerar o maior possível percepção de valor do vosso produto ou serviço, certo? Que é igual. Vocês têm que, e num curto espaço de tempo, porque não há nenhum técnico de recursos humanos que vá ter horas para analisar o vosso CV, ou até minutos, vai ser super rápido, vocês têm que captar essa atenção, essa percepção do valor, ok? E depois, quando conseguirem entrar lá, aí têm que demonstrar. Entrevista de emprego. Preparação. Gente, isto é básico. Ir ao Google, certeza que tem lá as perguntas mais requisitadas em entrevistas de emprego. Ninguém deve ir para lá e despejar tudo o que já pensou em casa, mas, pelo menos, ter alguma ideia, porque quando estiver sob pressão, as coisas não vão sair assim tão facilmente, não é? E tão fluentemente. Sinceridade. E isto acontece muitas vezes, que nós temos muitas posições em que a pessoa tem que falar fluentemente inglês. E na entrevista para a seleção, a Sara ou a Inês que estão comigo ligam para lá e dizem sabe falar inglês? Sim, sim. Depois vamos à entrevista. Então, ok, então vamos fazer a entrevista em inglês. Mas é que eu já não pratico há muito tempo. Gente, ou sabe ou não sabe? Digam logo. Não façam perder o tempo das outras pessoas também, então a perder o vosso tempo ao mesmo tempo.
ok? Ou pelo menos dizer, olha, eu sou boa escrita, mas eu não sei falar. Tá? Então isto é muito importante, serem sinceros sobre aquilo que realmente vocês conseguem ou não conseguem fazer. Porque se vocês vão estar a perder tempo e ainda conseguissem passar a entrevista de emprego e depois vão à frente, e quando vocês estiverem à frente de um cliente e não conseguirem falar, então vocês estão a perder o vosso tempo e o dos outros. Pontualidade. Como é que é possível, não é? Nos dias de hoje ainda nós neguemos aquilo que é tão importante, que é o tempo. Então, não cheguem atrasados, nem cheguem sequer em cima da hora, ok? Há aquela frase em inglês que eu digo muitas vezes que é if you're early, you're on time. If you're on time, you're late. If you're late, you're fired, ok? Então, basicamente, se vocês chegam cedo, vocês chegam a hora. Então, a gente faz reuniões comigo, sabe disso, não é? Há exceções. Se chegam a horas, vocês estão atrasados, vocês estão demitidos. Então, isso numa entrevista de emprego, comigo é para estar logo à partida descartado, ok? Nem é só nas entrevistas de emprego, mas pronto. Ok, e agora falhou outra vez. Sónia, está bom o tempo? Ok, mesmo on time. Então, agora falando de como é que vocês podem candidatar às vagas da MP Talent, tem o nosso site mptalent.pt, lá estão disponíveis todas as vagas que temos abertas no momento. Também conseguem mandar candidatura espontânea, imagino que vão lá e não se revê nenhuma daquelas job descriptions, vocês podem simplesmente, tem lá uma parte em que diz enviar o meu CV, vocês podem enviar o vosso CV, o que vai acontecer é que ele depois vai entrar na base de dados, vai ser catalogado dentro da vossa área de expertise e se algum dia fizer match com uma, esperemos que sim, vai fazer em algum dia, com alguma das nossas vagas, acabam por ser contactados de forma espontânea. Por isso que às vezes algumas pessoas assim, mas eu não me candidatei a nada. É através disto. Depois também podem se inscrever na newsletter. Na newsletter nós comunicamos sempre que nós temos vagas novas. Temos também uma newsletter mensal em que aí compilamos todas as vagas em destaque, além de umas outras coisas que quem está no mercado de trabalho possa interessar. Depois, temos também no blog artigos relativos a esta área, por isso, essas dicas para saber como estar numa entrevista de emprego, como saber se a entrevista de emprego correu bem, como é que eu devo fazer follow-up depois de uma entrevista de emprego. Isso está tudo no nosso blog. Depois podem também encontrar-nos através do LinkedIn e do Instagram. A Juliana, que trabalha nas nossas redes sociais, faz umas coisas muito giras, por isso vão lá, vocês vão se rir. E tem ali o QR Code, se quiserem depois escanear para deixar o vosso primeiro e último nome e e-mail e passarão a receber, entretanto, a newsletter. Obrigada e acho que é tudo. E assim chegamos ao final de mais um episódio do Business After Hours. Espero que tenham gostado deste episódio diferente, principalmente que ainda não tenham ouvido uma palestra minha. Obrigada por estarem a ouvir e espero ter-vos aqui no próximo episódio. E já sabem, classifiquem este episódio na plataforma em que estão a ouvir. Fico à espera de vocês no próximo episódio. Até lá, stay tuned!